História da monarquia francesa na Idade Média. O rei Clovis I foi o líder do reino franco de 482 depois de Cristo até 511 depois de Cristo. Após a morte de Clovis, os reis merovingios que o sucederam ficaram conhecidos como reis indolentes, pois demonstravam terem pouca habilidade política, e também não se importavam muito com a administração da França, deixando-a sob a responsabilidade dos prefeitos de palácio, também chamados de mordomos do paço. Um desses prefeitos de palácio, chamado Pipino, o Breve, que era filho do general franco Colos Martel, aquele que derrotou os muçulmanos na Batalha de Poitiers, destronou o último rei da dinastia merovingia, Teoderico III, e se tornou rei da França. Isso aconteceu no ano de 751 depois de Cristo. Pipino, o Breve, deu início à dinastia carolíngia. Os lombardos eram um povo germânico pagão, que ameaçou invadir a Itália central e destruir as propriedades da Igreja Católica. Para solucionar esse problema, o Papa da época, Estevão II, se aliou ao recém-empossado rei franco, Pipino, o Breve, e impôs algumas condições para que a aliança continuasse: que o exército franco expulsasse os lombardos da Península Itálica e doasse para a Igreja algumas propriedades na Gália, atual França. Os objetivos do Papa foram alcançados. Além de terem expulsado os lombardos da Itália, os francos também doaram para a Igreja Católica terras e outras propriedades na França. Com isso, a Igreja Católica passou a acumular riquezas e a se tornar uma instituição poderosa e influente em grande parte da Europa. Os papas começaram a governar os territórios da Itália central a partir do século VIII, territórios estes que foram nomeados como estados papais, estados pontifícios ou estados da Igreja. Após a morte de Pipino, o Breve, em 768 depois de Cristo, quem assumiu a liderança do reino franco foi seu filho, Colos Magno, que é considerado o monarca mais importante da Alta Idade Média. Quando já era senhor de um grande império, Colos Magno foi coroado pelo Papa Leão III na antiga Basílica de São Pedro, em Roma, na noite de Natal do ano 800 depois de Cristo. Colos Magno reinou durante 46 anos, de 768 a 814 depois de Cristo. Após a morte dele, assumiu como rei dos francos o seu filho, Luís I, que recebeu o título de Luís, o Piedoso. Luís, o Piedoso, teve dificuldade para impor a sua autoridade, já que seus 3 filhos se uniam a senhores feudais para combater o próprio pai. Na maioria das vezes em que os filhos dele promoviam rebeliões, Luís o Piedoso era derrotado, mas logo reconduzido ao poder por meio de uma assembleia. A repetição das revoltas e a tolerância do rei com os filhos foram motivos pelos quais ele foi apelidado de o Piedoso. Ele governou o reino franco de 814 até 840 depois de Cristo, ano de sua morte. Em decorrência da morte de Luís, o Piedoso, os 3 filhos dele guerrearam entre si para obter o controle da monarquia francesa.